Olá, chegamos a mais uma aula do nosso curso, talvez uma das aulas mais esperadas, porque hoje nós começamos a falar de fato sobre os gêneros, ok? Na aula de hoje nós vamos conhecer um pouco sobre a carta. Eu peço que você faça as anotações, que tenha em mãos aí um caderno, uma caneta, que pare sempre que necessário, ok? Para que a gente possa ter uma boa compreensão ao longo dessas aulas. Vamos usar alguns exemplos do ano de 2013, então se você não tem ainda a tarefa, você pode parar para baixar, tá certo? Então vamos lá. Vamos falar hoje, dentro do módulo parte escrita, do tópico gênero textual, vamos falar sobre carta e e-mail. Vamos falar sobre carta e e-mail juntos, porque nós entendemos que eles são a mesma coisa. E nós entendemos que o CELPE-BRAS entende também que eles são a mesma coisa. A diferença principal entre carta e e-mail é o modo de envio. A carta é enviada pelo correio e o e-mail por internet, né? Mas a estrutura, a organização deles é a mesma. Então nós vamos falar deles de uma mesma forma. Vamos lá. Eu trouxe um exemplo de uma carta. Nós vamos ler com calma a carta e depois nós vamos entendendo parte a parte essa carta. Diz assim: querida mamãe, desculpe por não ter escrito antes, mas nós temos muito trabalho na firma. Ontem saí às 10 da noite e em casa. Por isso não tive tempo. Chegamos aqui no dia 16. A cidade é bonita, moderna, tranquila, com muitas árvores e pouco trânsito. Nos primeiros dias ficamos no hotel, mas já na semana seguinte consegui alugar uma casa. Ela tem 2 quartos e uma sala grande. Fica perto das lojas, mais num bairro tranquilo. Vou mandar fotos na próxima carta. Ontem vendi meu carro. Vou comprar um novo no próximo mês. Mas aqui não preciso de carro, como em São Paulo. Na semana passada convidamos nossos amigos para uma festa aqui em casa. Assim, já conhecemos muita gente. Preciso sair agora. Vou ligar no fim de semana e mandar as fotos logo. Um beijo, Marcos. Então, aqui eu tenho uma carta de um filho para sua mãe, né? Vamos analisar a estrutura dessa carta, o que tem nela, como é que ela está organizada, para a gente conseguir entender e compreender a escrita da carta e do e-mail. Então, a carta, ela tem sempre uma saudação. Aqui em cima, logo no começo, a primeira coisa que você tem é uma saudação. E essa saudação ela pode ser formal ou informal, depende de quê? Das pessoas envolvidas. Então, se eu tenho aqui a carta de um filho para sua mãe, é lógico que eu vou ter uma carta informal, né? Então, ele disse querida mamãe. Então, sugestão de carta informal, olá, querido, querida, ok? E se fosse formal, ou seja, dentro de um ambiente de trabalho, eu poderia colocar senhor, senhora, prezado senhor, prezada senhora, caro senhora, ou caro amigo, colega, né? E assim, outra característica da carta é o objetivo. Toda carta ela vai dizer logo no início qual é o objetivo pelo qual ela está sendo escrita. Então aqui diz: querida mamãe, desculpe por não ter escrito antes, mas nós temos muito trabalho na firma e em casa. Por isso não tive tempo. Então ela vai escrever essa carta para justificar o fato dela não ter escrito antes, né? E vai depois que ela diz o objetivo aqui em cima, ele, né, o Marcos que está escrevendo, ele diz o objetivo em cima, ele vai explicando, né, as razões, desenvolvendo essa sua ideia. E a carta também tem uma despedida, né, a despedida ela pode ser formal ou pode ser informal. Então, pode ser formal ou informal, corrigir aqui o tracinho. A despedida pode ser formal ou informal, dependendo das pessoas envolvidas, né? Então, eu tenho aqui o Marcos, um filho, escrevendo para sua mãe, então ele diz um beijo, né? Poderia ser informal, um beijo, um abraço, até mais, ou algo assim. E formal, se for no ambiente de trabalho, atenciosamente, cordialmente, respeitosamente, ok? Então, são as pessoas envolvidas que determinam a linguagem, determinam se é formal ou se é informal esse texto. E a carta também tem uma assinatura, que o Marcos escreveu para a mãe dele, se despediu, um beijo, e escreveu o Marcos. Mas sobre a assinatura eu quero falar uma coisa, deixa eu ficar grande aqui para dizer.
Nós estamos falando aqui um exemplo de carta no mundo real, ok? A carta tem um começo, a despedida, a saudação, a despedida no final, né? Agora nós precisamos pensar também que nós estamos aprendendo para conseguir colocar no Celpibras. No Celpibras, eu tenho uma estrutura para essa carta e eu tenho também que pensar que, de alguma forma, isso é uma avaliação. Você sabe como é corrigida um texto no exame Celpibras? Eu vou explicar de forma resumida. No exame Celpibras nós temos uma pessoa que corrige o seu texto, nós temos duas pessoas, né, que corrigem o seu texto. Você vai fazer 4 textos, esses 4 textos vão ser separados, e cada um desses 4 vai ser corrigido por 2 pessoas diferentes. Cada pessoa que corrigiu um texto, uma não vai saber, não vai conversar com a outra para saber informações. Cada uma vai pegar, fazer a leitura de acordo com os critérios já estabelecidos lá pelo Celpibras e fazer a avaliação dos textos. Depois elas vão colocar essa nota em um sistema e essa nota vai ser juntada, né? Vão ser colocadas juntas essa nota. Se elas forem bem parecidas, essa vai ser a sua nota. Se tiver muita diferença, vai vir uma terceira pessoa e vai fazer a leitura. Mas assim, essas 2 pessoas que corrigem essa sua prova, elas não sabem de quem é. Não tem seu nome na prova, não tem identificação de pessoa. Tem um código, alguns números que elas não têm como saber quem é. Então, todos os documentos do Celpibras, eles orientam para que essa correção seja sem identificar a pessoa, para que não tenha problemas de corrupção, de algum tipo de fraude, né? Porque as pessoas que corrigem as provas são professores. Então, é possível que você, em algum momento, possa conhecer algum desses professores. Então, para evitar situações assim, de alguém favorecer alguém ou prejudicar uma outra pessoa, as correções são sem identificação, né? Para que seja o mais correto possível. E por isso, o seu nome não vai em nenhuma parte dentro do texto. Só tem um lugar que você vai assinar seu nome no dia da prova, e é numa folhinha lá específica que o coordenador do posto aplicador vai dizer para você. Mas fora isso, o nome não vai. Então, eu estou dizendo isso para dizer que nós acabamos de falar que uma carta ela tem uma assinatura. Mas isso, você não vai fazer isso de maneira real. Ou seja, você não vai colocar o seu nome na carta, nem no e-mail. E em nenhum outro tipo de texto do exame Celpibras, ok? Eu vou repetir. Você não vai colocar o seu nome em nenhum texto que você escrever para o exame Celpibras. Tá certo? Combinado? O que você vai fazer é colocar aqui, onde tem marcos, você coloca um adjetivo, uma característica. Por exemplo, você colocaria assim, um beijo, seu filho amado, por exemplo. Então, você está se identificando como filho dela, mas não está colocando seu nome, tá certo? Continuando aqui, já falamos, essa é a estrutura básica da carta, a saudação, que pode ser informal ou formal, dependendo das pessoas envolvidas, a despedida, que pode ser também formal ou informal, dependendo das pessoas envolvidas, e a assinatura, que você não vai colocar jamais, nunca, o seu nome, você vai colocar uma característica. Daqui a pouco tem algum texto, vai ter um texto, mais de um, na verdade, você vai entender, tá bom? E o objetivo da carta logo aqui em cima, né? Então você diz, se for uma carta formal, por exemplo, você pode escrever assim: venho por meio desta carta, né? Ou venho por meio deste, escreva aí, venho por meio deste solicitar a sua contribuição para, enfim, então escreva venho por meio deste, e depois você coloca o verbo que você quiser. Venho por meio deste, pedir, solicitar, sugerir, ok? Aí você diz o que você quer, se for uma carta formal, ok? Se for informal, você pode falar de uma maneira mais tranquila. Agora, alguns pontos importantes, interessantes de se observar na carta. Quando eu falo carta, eu estou falando de carta em e-mail, ok? Então, a carta ela é sempre objetiva, direto. Você vai dizer aquilo que você quer de uma forma direta. Observa que essa carta que a gente tem como exemplo, ela tem frases curtas, objetivas. Ela está dizendo, né? Chegamos aqui no dia 16, uma frase pequena, curta, disse o que queria. A cidade é bonita, moderna, tranquila, com muitas árvores e pouco trânsito, né? Então está sendo objetivo, está sendo direto. Você não precisa fazer muitas variações. Você quer dizer aquilo, diz aquilo diretamente com uma frase, começo, meio e fim da frase. E pronto, já disse.
Outra característica muito importante da carta, do e-mail, é que eles marcam pessoas, né? Então você diz aqui, querida mamãe, o seu filho, eu vou ligar, eu quero, você está se colocando ali como pessoa e você fala diretamente para esse leitor, né? Então, por exemplo, eu vou ligar no fim de semana e mandar fotos. Querida mamãe, como é que a senhora está? Né? Então você vai falando diretamente para esse leitor. E a carta tem essa presença de pessoas muito forte. Alguns textos não têm isso, né? Nós vamos ver outros textos, eu não vou falar agora, porque nosso objetivo hoje é trabalhar com a carta, né? Mas existem alguns textos que não têm essa indicação, essa marca forte de pessoa, e a gente vai vendo mais à frente. Ok? Então essas são as características da carta: saudação, uma despedida, uma assinatura, o objetivo da carta logo em cima. Aqui no meio é a explicação, o desenvolvimento. E a gente vai ver um exemplo do CELPE-BRAS para ficar mais fácil a gente entender o que fazer aqui pelo meio, tá? Mas guarde isso, a ideia de ser objetivo, a ideia de que as pessoas têm que aparecer, têm que ser marcadas. Mas não aparecer de uma forma, querida mamãe, eu sou o seu filho, estou lhe escrevendo. Como é que uma mãe não sabe que é o seu filho, né? Então vamos lá para um exemplo. Eu tenho aqui, diz, você é gerente de recursos humanos de uma empresa que acabou de se cadastrar no site Caronetas. Escreva um e-mail para os funcionários da empresa, incentivando-os a participar do programa de caronas. Seu texto deverá apresentar o funcionamento da plataforma, explicitar os benefícios do sistema e incentivar a abertura de contas no site. Então vamos lá. Você, diante de uma prova, de um texto do CELPE-BRAS para produzir, você vai seguir alguns passos que a gente começa a organizar agora. O primeiro é, você vai fazer uma leitura do enunciado completa, igual eu acabei de fazer. Não demora 2 segundos, né? É bem rápido. Então você faz essa leitura completa. E depois você faz uma segunda leitura e você começa a marcar os pontos de destaque. Vamos lá? Marcamos o assunto, viagem a 2. Você é gerente de recursos humanos, eu sou gerente de recursos humanos de uma empresa que acabou de se cadastrar no site Caronetas. Site Caronetas, o que é isso? Eu não sei o que é site Caronetas, então eu vou marcar porque eu preciso de informações, preciso de saber informações sobre esse site Caronetas. Vamos lá. Escreva um e-mail. Ok. A forma desse texto é um e-mail. Para os funcionários da empresa. Ok, vou escrever para os funcionários da empresa. Então eu, gerente, escrevo para você, funcionário dessa empresa. Agora olha só, o gerente da empresa, os funcionários da empresa. Gerente de recursos humanos é aquele responsável por gerenciar as pessoas de empresa, né? Contratar, demitir, férias, essas coisas assim, né? Então, o que a gente entende aqui? Não está dito com palavras claras, mas dá para entender que você trabalha na mesma empresa desses funcionários, né? Vocês trabalham em uma mesma empresa, então você está falando, nós estamos falando da nossa empresa. Eu, gerente, você, funcionário, nossa empresa. Ok? Então, eu e você somos colegas de trabalho. Ok? Você faz esse raciocínio para chegar, para compreender aquilo que o CELPE-BRAS está te dando. Então, escreva um e-mail para os funcionários dessa empresa, incentivando-os. Meu objetivo é incentivar, vou incentivar esses colegas, esses funcionários a participar do programa de caronas. Seu texto deverá apresentar, minha ação apresentar o funcionamento da plataforma, explicitar os benefícios do sistema e incentivar a abertura de contas. E as informações que eu preciso ter sobre esse site de caronetas, que eu não sei, como é que funciona a plataforma, quais os benefícios, né? E como é que faz para abrir essas contas. Então eu preciso disso. Essa atividade 2013.1, eu quis trazer ela porque ela é bem organizadinha aqui nos pontos de ação. Ela coloca já em tópicos que fica mais fácil entender. As tarefas depois dessas, de 2013, já são em forma de texto, não fica tão claro. Mas se você entende assim, você consegue identificar de uma forma mais fácil. Então vamos lá, eu tenho aqui o texto, eu vou ler ele rapidamente, nós vamos ler. Mas numa aula seguinte, a próxima aula, nós vamos ver com detalhes como é que se faz a leitura de um texto para realizar uma tarefa. Então, se você prefere, você para esse vídeo agora e você faz a leitura. Depois você volta e a gente vai ler junto, tá bom? Se você não
tiver dificuldade, ou na verdade é até preferível que você faça isso, né? Para o vídeo, leia o texto, depois volta que a gente lê o texto junto. Vamos lá. Viagem a 2, site premiado ajuda a organizar caronas entre colegas no trajeto de casa ao trabalho. Isso é o título do texto. O texto diz assim: boa parte dos automóveis que circulam em grandes centros urbanos brasileiros carrega poucos passageiros. Em São Paulo, por exemplo, 64% dos carros só levam o próprio motorista. Além de congestionar o trânsito, ainda polui o ar. Foi diante disso que o engenheiro especialista em logística Márcio Nigro, de São Paulo, criou o site Caronetas, eleito em junho pela Universidade de Michigan e pela Rockefeller Foundation como a melhor solução mundial de mobilidade urbana. A plataforma voltada para empresas ajuda a organizar caronas entre funcionários. Lançada em 2011 e atualmente com 293 mil usuários, é responsável por mais de 5 mil caronas diárias em 19 estados brasileiros. A grande sacada é solucionar a questão da segurança, um dos maiores temores das pessoas ao oferecer ou aceitar caronas. Como o círculo é restrito a empresas, essa insegurança diminui. Hoje já são quase 2 mil corporações usando o sistema, que é gratuito. Primeiro, a companhia se cadastra e então seus funcionários fazem suas contas individuais no site. Ao preencher seu trajeto diário, a plataforma indica pessoas que fazem caminhos parecidos e as coloca em contato. Outro atrativo é financeiro. A carona é cobrada, levando em conta gasto de combustível, pedágios e estacionamento. O ideal é que motoristas e passageiros definam um valor por viagem, afirma Márcio. O pagamento pode ser feito diretamente a quem oferece a carona. Mas uma das novidades da plataforma é um sistema de créditos pré-pagos, que facilita a falta de troco, por exemplo. Quem pega a carona pode transferir parte de seus créditos virtualmente para quem dirige. Ao compartilhar os custos do trajeto, o motorista pode economizar entre R$ 3.500 e R$ 7.000 por ano. Além de se economizar dinheiro e a natureza, as caronas podem ser uma maneira de voltarmos a respirar aliviados, como já fizemos um dia. Se os proprietários de 5 milhões de carros de São Paulo transportarem mais uma pessoa, tiraríamos 2,5 milhões de veículos das ruas, um cenário parecido ao de 20 anos atrás. Vanessa Vieira escreveu esse texto. Então, deu para entender de maneira geral o texto, né? Agora, sabendo as coisas que eu preciso procurar, as coisas que eu preciso para produzir o texto, eu trouxe um exemplo de um texto produzido e a gente vai, a partir desse exemplo, verificar. Uma coisa fundamental que eu já posso acrescentar é, aqui nesse texto que nós lemos, eu tenho muitas informações, por isso que eu quis ler antes com você, para que você perceba o que tem de informação e perceba que nem todas as informações vão entrar no texto que você vai escrever. Essas informações são todas necessárias aqui, para esse texto que a gente está lendo, mas para o que você vai escrever não, você vai selecionar. Deixa eu ficar grande aqui para dizer o seguinte, que ao selecionar informações, você está falando em língua portuguesa. Então, uma forma de o CEP-Braz avaliar você também é que ele perceba como você consegue selecionar as informações. Ou seja, se você sabe dizer o que é importante para aquilo que você quer dizer. Isso é uma forma de você ser avaliado. Então, não adianta você querer pegar todas as informações. Você precisa pegar o que é importante. E muito fundamental é nunca, jamais, copie a frase inteira. Você não pode, de maneira nenhuma, copiar a frase inteira do texto que você acabou de ler. Você vai ler, você vai entender e você vai escrever com as suas palavras. Mesmo que você cometa um erro, você não tenha segurança naquela frase, naquela conjugação, naquela palavra, é melhor ter uma palavra mais ou menos inadequada do que ter toda a frase. Se você copiar tudo, você vai fazer errado. O CEP-Braz não quer que você resuma esse texto. Ele quer que você leia, ele quer que você entenda,
Ele quer que você selecione informações importantes para os propósitos que você tem que cumprir e que você escreva com as suas palavras. Já vimos em aulas anteriores o Self-Brás, que é um texto autoral, ele quer que você faça esse texto, ok? Vamos continuar. Então, vimos aqui o que precisamos, eu tenho um exemplo de texto. Vamos ler primeiro, depois a gente vai avaliar parte a parte esse texto. Diz assim: caros colegas, quero compartilhar com vocês que a nossa empresa já possui cadastro no site Caronetas. Esse site foi criado para ajudar você a encontrar ou dar uma carona a alguém que usa o mesmo caminho que você para ir ao trabalho. Para isso, como a empresa já está cadastrada, basta agora cada um fazer a sua conta individual. Acreditamos que essa iniciativa do site Caronetas pode ajudar você a economizar dinheiro, porque os custos do caminho até o trabalho são divididos entre os motoristas e os passageiros. Também ajuda a chegar mais rápido ao local de trabalho, pois, se mais pessoas derem carona, haverá menos carros na rua, além de ser totalmente seguro. Enfim, os benefícios são muitos, por isso gostaríamos que todos vocês se inscrevessem no site e desfrutassem dessa bela oportunidade. Atenciosamente, gerente de recursos humanos. Agora vamos analisar. Eu tenho aqui, por estrutura, eu tenho uma saudação, né? Caros colegas. Eu tenho uma despedida, atenciosamente. Caros colegas, atenciosamente, porque eu estou em um texto formal. Eu sei que eu estou em um texto formal porque eu estou em um ambiente de trabalho, certo? Então, a gente percebe que esse texto é formal e a primeira carta que a gente viu é informal. Fala de uma mãe para filho, não é trabalho, né? Sempre que for ambiente de trabalho, eu vou tratar de uma forma mais formal. Então, caros colegas, atenciosamente despedida, assinatura, gerente de recursos humanos. Lembra que eu falei? Você não coloca seu nome. Então, aqui ele está colocando como gerente de recursos humanos, porque é o que o Self-Brás diz para você. Agora, se o Self-Brás diz, você é João, gerente de recursos humanos, aí você assina como João, gerente de recursos humanos. Mas se o Self-Brás não disser nenhum nome para você, você assina assim, tá bom? Continuando. Vimos essas três coisas, então a gente olha assim para esse texto, sem precisar ler, a gente já diz, é uma carta ou é um e-mail, ok? Quando falamos de carta e e-mail aqui, falamos a mesma coisa. Agora, não basta só isso. Não basta você colocar isso e colocar o final e dentro fazer tudo errado. O que importa é a comunicação para o Self-Brás, lembra? Então, vamos conferir detalhes do texto e vamos perceber parte a parte porque isso, de fato, é uma carta. Observem que ele diz que você é gerente de recursos humanos, né? Então, aqui é uma forma de você se identificar. Ó. Caros colegas, eu digo colegas, né? Porque eu estou me identificando como eu trabalho na mesma empresa com vocês. Eu quero, né? Eu estou escrevendo, não preciso dizer, eu, gerente de recursos humanos, vou escrever para você. Não preciso dizer assim. Quero compartilhar com vocês que a nossa empresa, ao colocar nossa, eu me coloco junto com você, dentro de uma mesma empresa, né? Então, a nossa empresa, olha só, acreditamos que essa iniciativa, eu estou me colocando junto, por isso gostaríamos que todos e tal, e tá marcado aqui, não sei se dá para ver, gerente de recursos humanos, é o momento que eu coloco lá, que eu sou gerente de recursos humanos. Então, não é simplesmente colocar um nome gerente de recursos humanos, é falar como gerente de recursos humanos. Observe que aqui no texto ele está falando eu, nossa empresa, nós acreditamos, e no final, gerente de recursos humanos, ok? Essa é a forma de você aparecer dentro do texto. E a forma que o meu leitor aparece no texto. Eu falo colegas, porque a pessoa com quem eu estou falando são os meus colegas, né? Então, caro colega, vocês, ok? Quero compartilhar com vocês que a nossa empresa, quando eu falo nós, eu coloco eu e coloco vocês, né? Juntos. Então, nós, nossa, acreditamos, nós, né? Empresa. E aí que eu vou identificando o meu colega. Certo? Agora vamos observar como está identificado as três ações pedidas lá pelo Self-Brás, né? Apresentar o funcionamento da plataforma. Quando eu apresento, eu já estou executando a ação e já estou trazendo as informações também. Então diz, esse site foi criado para ajudar você a encontrar ou dar uma carona a alguém que usa o mesmo caminho que você para ir ao trabalho. Estou apresentando aqui o site, né? Para isso, como a empresa já está cadastrada, basta agora fazer uma conta individual.
Então aqui eu estou dizendo que a empresa já está cadastrada, né? A gente leu isso no texto, né? Que a empresa se cadastra primeiro, depois cada funcionário faz a sua conta, né? Então eu não precisei explicar isso. No texto diz que não, porque o texto é só para informação. Essa carta aqui não tem nada a ver, você não precisa falar, você não deve falar que você leu aquele texto. Você deve pegar as informações daquele texto, selecionar o que é importante e escrever aqui. Continuando. Acreditamos, agora nós vamos explicitar os benefícios do sistema. De novo, a gente traz a ação e a informação já, né? Então, acreditamos que essa iniciativa do site Caronetas pode ajudar você a economizar dinheiro, porque o custo ou os custos do caminho até o trabalho são divididos entre o motorista e o passageiro. Então, um benefício é economizar dinheiro. Aí ele diz o benefício e explica por quê. Os custos do benefício, os custos do caminho até o trabalho são divididos entre o motorista e o passageiro. Também ajuda a chegar mais rápido ao trabalho, ao local de trabalho. Outro benefício, e ele explica, pois se mais pessoas derem carona, haverá menos carros na rua. Então, eu apresentei a plataforma, em seguida eu expliquei os benefícios e agora eu incentivo claramente, diretamente. O objetivo geral da carta é incentivar, né? Mas eu incentivo claramente agora os meus colegas e diz, enfim, os benefícios são muitos. Por isso, gostaríamos que todos vocês se inscrevessem no site e desfrutassem dessa bela oportunidade. Então, aqui eu estou cumprindo o objetivo, né? Eu já coloquei aqui em cima, como a gente sabe, a carta aqui em cima tem o objetivo da carta, né? Compartilhar com vocês que a nossa empresa possui cadastro. Isso aqui foi dito aqui em cima, ao longo foi explicado, depois a plataforma, depois foi explicitado os benefícios e incentivado claramente para que essas pessoas possam se inscrever no site, porque é o meu objetivo, né? Então, com isso eu estou cumprindo o objetivo. E a gente já está vendo que está falando do site, né? De viajar, do site Caronetas, que é o assunto do texto. Ok? Deu para entender? Leia com calma, leia novamente, observe os detalhes, observe as marcas de pessoas, observe como os assuntos vieram um depois do outro, e foi dito, não foi pego todas as coisas que estavam no texto de informação, mas foi selecionado o que era importante. Claro que uma outra pessoa poderia selecionar outros textos e o texto estaria correto do mesmo jeito. Vamos a outro exemplo? 2013.1 também, projeto Horta Ecológica, tarefa 1. Vamos ler e depois a gente vai ler. Esse exemplo que eu vou dar para vocês, ele está disponível na cartilha, né, do participante de 2013. O próprio Sepbras, ele vai fazer esse comentário. Então, o exemplo que eu vou dar aqui foi uma aluna real que produziu, que o Sepbras pegou, e lá eu só vou trazer aqui o avançado, né, o avançado superior, se eu não estou enganada. E eu vou deixar como anexo dessa aula a cartilha de 2013 para você ver como o Sepbras coloca um texto sem certificação, um intermediário superior, um intermediário avançado, ok? Eu vou deixar anexado a essa aula e você olha essa cartilha que a gente vai colocar aqui. Mas eu vou colocar o nível mais alto, dito pelo Sepbras, para a gente conversar. Então diz, você é professor e assistiu a reportagem sobre o projeto Horta Ecológica. Motivado por essa iniciativa, escreva um e-mail ao diretor da escola em que você trabalha, sugerindo a implantação de um projeto semelhante à sua instituição. Com base na reportagem, fundamente sua sugestão, explicando como o projeto pode ser desenvolvido e destacando as vantagens para a comunidade escolar. Então, primeira coisa, eu faço uma leitura geral do enunciado para ler. Depois, uma segunda leitura para ir marcando os pontos que eu preciso encontrar. Vamos lá? Marco o assunto, horta ecológica. Você é professor, eu sou professor, e assisti a reportagem, vamos devagar, né? E assisti a reportagem para o projeto Horta Ecológica. Motivado pela essa iniciativa, escreva um e-mail. Então, eu vou escrever um e-mail ao diretor da escola, né? Eu escrevo para você, diretor da escola, olha aí qual é o contexto. Trabalho, né? Eu vou escrever para o diretor, formalidade, ok? Então, motivado por essa iniciativa, escreva um e-mail ao diretor da escola em que você trabalha, sugerir é meu objetivo, sugerindo a implantação de um projeto semelhante na sua instituição. Com base na reportagem,
fundamente a sua sugestão, explicando como o projeto pode ser desenvolvido e destacando as vantagens. Então, o que é que eu vou fazer para atingir meu objetivo? Eu vou explicar e eu vou destacar as vantagens. E eu preciso de que informações? Como o projeto foi desenvolvido, né? Que projeto é esse e as vantagens para a comunidade escolar. Ok? Entendido o enunciado. Agora eu vou mostrar o exemplo. Esse aqui é um exemplo do participante, né, de 2013. Lembra que 2013 tem algumas diferenças. O guia do participante, como eu falei, eu vou deixar anexo a essa aula. A única coisa que eu mudei aqui foi a professora de biologia. A pessoa coloca o nome, mas eu já aviso que eu tirei o nome, porque essa orientação do CFEBRAS é de 2013, né? A gente já está fazendo esse curso, por exemplo, aqui já é 2020. Então, muita coisa já foi modificada ao longo desses anos, ok? Por isso que eu digo e repito, não coloque o seu nome. Combinado? Vamos ler o que foi dito. Tá do mesmo jeito, com os erros, com as incoerências, e isso não atrapalha a comunicação. Vamos lá. Prezado diretor. Bom dia. Venho por meio do presente e-mail com o fim de sugerir-lhe a implantação de um novo e interessante projeto para a nossa instituição. Nos últimos tempos, os professores de biologia temos observado cada um dos alimentos que são consumidos pelos alunos da escola e confirmamos que a maioria são industrializados e cheios de conservantes. Esse tipo de produtos contribuem com a obesidade das crianças e adolescentes. Por esse motivo, os professores gostaríamos de desenvolver o projeto Horta Ecológica em nossa instituição. O mesmo começa na sala de aula, onde os alunos irão aprender como construir um canteiro. Além disso, conhecerão os diferentes tipos de sementes, entre outras coisas. E, finalmente, os professores escolheremos 60 alunos que trabalharão cada semestre na horta. É importante destacar que cada um dos alimentos produzidos serão consumidos dentro da escola. Gostaria de salientar as vantagens deste projeto para a comunidade escolar. O mais importante será o fato de melhorar os hábitos de alimentos dos estudantes e, aliás, tentaremos conscientizar os alunos da importância de consumir alimentos naturais. Em resumo, eu considero este projeto uma boa opção para ser levado em conta, já que, se todos nos preocuparmos com a saúde dos alunos, indubitavelmente reduziremos o índice de obesidade. Aguardo resposta, fico à disposição para qualquer esclarecimento. Atenciosamente, professora de biologia. Ok? Então vamos conferir aqui, fez uma saudação, prezado diretor, está falando professor para o diretor, né, um ambiente formal. Colocou logo aqui em cima o objetivo da carta. Bom dia, venho por meio deste e-mail com o fim de sugerir-lhe a implantação de um novo e interessante projeto para a nossa instituição. Já disse no começo da carta do e-mail o que quer. Então a carta do e-mail tem que ser assim, dizer no começo o que quer. O bom dia, ele não é obrigado, eu poderia tirar, porque alguém vai, por exemplo, você vai mandar um e-mail para a pessoa, ela não sabe em que momento, né? Poderia ser somente prezado diretor, venho por meio do presente e-mail, aí estaria muito bom, ok? Isso. Você já pode pegar essa frasezinha aqui como exemplo para você. Aí depois, uma ação lá do CFEBRAS. Fundamente sua sugestão, explicando como o projeto pode ser desenvolvido. Aí aqui tem a fundamentação. Nos últimos tempos, os professores de biologia temos observado cada um dos alimentos. Agora eu quero fazer isso, dizer, o texto está bom, ele está num dos níveis maiores, avançado superior. Agora observa que o nível avançado superior não é uma nota só. Ele é de 4,26, eu acho, a 5. Então, a pessoa pode ter tirado 4,27, né? Até 5. Ou seja, sempre tem coisas a melhorar. E eu já quero dar uma dica aqui para você observar que ela poderia se incluir mais, essa pessoa. Olha só, nos últimos tempos, os professores de biologia. Quando eu falo os professores, eu estou falando daqueles professores lá, longe de mim. Então, para você se incluir melhor, você diria, nos últimos tempos, nós, porque aqui embaixo ela diz que é professora de biologia, lembra? Então, nos últimos tempos, nós, professores de biologia, olha só como você está mais dentro do texto, né? Nos últimos tempos, nós, professores de biologia, temos observado cada um dos alimentos que são consumidos pelos alunos na escola e confirmamos que a maioria são industrializados e cheios de conservantes.
Este tipo de produtos contribui com a obesidade das crianças e adolescentes. Por esse motivo, nós, professores, gostaríamos de desenvolver o projeto Horta Ecológica em nossa instituição. Então, ele está fundamentando e está explicando como o projeto pode ser desenvolvido aqui, ó. Fundamentou, agora vai explicar o projeto. O mesmo começa na sala de aula, onde os alunos aprenderão como construir um canteiro. Então, como é que esse projeto foi desenvolvido? Vai estar explicando aqui. Começa na sala de aula, onde os alunos aprenderão como construir o canteiro. Além disso, conhecerão diferentes tipos de semente. Entre outras coisas, finalmente, os projetos escolheremos 60 alunos que trabalharão cada semestre na horta. É importante destacar que cada um dos alimentos produzidos serão consumidos dentro da escola. Depois disso, vem a segunda parte, destacando as vantagens para a comunidade escolar. Aí, gostaríamos de salientar as vantagens deste projeto para a comunidade escolar. O mais importante será o fato de melhorar os hábitos de alimentação dos estudantes. E, aliás, tentaremos conscientizar os alunos da importância de consumir alimentos naturais, ok? Aí, finaliza a carta. Em resumo, considero este projeto uma boa opção para ser levado em conta, já que se todos nos preocuparmos com a saúde dos alunos, indubitavelmente reduziremos o índice de obesidade. Aguardo sua resposta e fico. Lembra que o objetivo é sugerir, né? Então, ela já disse aqui o que quero sugerir no começo, e embaixo diz aguarda sua resposta. Então, todo texto ele tem um começo, né? E ele tem um fim. Agora, dependendo de cada texto, na verdade, todo texto tem um começo, tem um meio e tem um fim, né? Dependendo de cada texto, o começo e o fim vão ser diferentes. O meio, geralmente, ele é indicado a ordem pela prova do Self-Brás aqui, né? Então, ele tem aqui uma atenciosamente, né? Despedida, tá em ambiente formal, prezado, atenciosamente, ok. E a despedida aqui é a assinatura, lembrando o que eu disse aqui, eu vou deixar o link para esse texto, mas você vai observar que lá vai estar assinado. Então, para nosso curso, eu tirei a assinatura, porque essa avaliação foi feita pelo Self-Brás em 2013, né? E de lá para cá, muita coisa pode ter mudado, e como eu disse, a indicação é que não se assine para evitar algum tipo de favorecimento, ok? Então, não coloque seu nome na prova, coloque assim. Ok? É isso. Essa tarefa que a gente viu, a pessoa assiste um vídeo, né? E aqui tem a transcrição do vídeo, que tá lá vai estar na cartilha, né, do Guia do Participante de 2013, mas também você pode baixar o vídeo e assistir. Diz assim o vídeo, ó, o apresentador fala: uma escola do Rio Grande do Sul dá um exemplo que deveria ser seguido Brasil afora. O cultivo de produtos sem agrotóxico virou disciplina escolar e a horta ecológica mudou hábitos alimentares dos alunos. Repórter: o alto índice de obesidade registrado no estado provocou a criação do projeto Horta Ecológica na Escola Estadual Coronel Massou, em Porto Alegre. Professores e direção começaram a observar os tipos de alimentos consumidos pelos estudantes e perceberam que a maioria era industrializado e cheio de conservantes. Aí o professor de biologia fala: começamos a ver o tipo de alimentação, o que esse jovem trazia de sua casa para comer na merenda, ou que tipo de alimentação que ele mais procurava. O repórter continua falando: os alunos começam o trabalho em sala de aula. Na teoria, aprendem com os professores de biologia, matemática, física e química como construir canteiros, quais os tipos de solos mais adequados para o plantio das sementes, como fazer compostagem, quais os nutrientes de cada alimento. Depois, vão para a prática. A cada trimestre, 60 alunos trabalham na horta, mas todos se beneficiam com o plantio dos alimentos que são consumidos na merenda escolar. Na cozinha da escola, a merendeira prepara os alimentos cultivados na horta. No começo, os alunos resistiram a mexer na terra e na areia, mas depois adquiriram gosto pelo plantio dos alimentos. Hoje, eles têm orgulho do próprio esforço. Aí um aluno diz: o padrão de qualidade bem acima de outras escolas, bem diferente. É bem nutritiva, é bem gostosa também. E o outro aluno diz: a gente fez uma tabela, eu olhei o que eu comia, e daí eu percebi também que eu tenho que comer bem mais salada do que eu comia. Então é isso que diz o vídeo. Agora observa o texto que a gente tem, ele não está falando do vídeo, ele não está falando do nome dos alunos, né? Tanto o vídeo não fala de como é assim exatamente a estrutura, mas o seu papel enquanto aquele que vai produzir o texto é selecionar o que é importante e
adaptar isso para o que o Celpibras quer. Então veja com calma depois essa tarefa, esse vídeo, observe essa tarefa aqui escrita, observe os outros exemplos que eu dei e faça essa comparação. Veja os detalhes para que você chegue ao resultado e entenda bem como é que funciona a carta e como é que funciona a escrita de uma tarefa do Celpibras, tá certo? Aqui eu trago a indicação de todos os anos, desde 2013 até 2019, que é o tempo que a gente está trabalhando, dos anos que tem tarefas que pedem carta ou que pedem e-mail. Então, trabalhamos aqui a carta e e-mail, vimos os detalhes, vimos exemplos, vimos o que fazer, vimos o que não fazer. Agora é com você. Você vai rever esse vídeo, as partes que você teve alguma dúvida. Veja os exemplos que eu dei 2 exemplos de tarefas prontas do exame Celpibras. Veja com calma, analise. Se você quiser, você pode tentar refazer essas tarefas prontas, que são as tarefas aqui, eu já estou logo aqui em cima, 2013.1, a tarefa 1 e a tarefa 4. Você pode tentar refazer elas, se você quiser. E é uma sugestão que eu te dou, sem olhar aqui o que eu acabei de mostrar. Você pega a tarefa, lê o texto, assiste o vídeo e tenta fazer. Depois você vem comparar e veja a sua própria diferença. E você tem aqui, outras tarefas para você treinar. Muito treinamento, né? Então, veja essa, leia os textos e tente com calma. Vá uma etapa de cada vez. Então, compreendeu aqui como funciona a carta, como produzir, faça essas tarefas e tente produzir, né? Agora você precisa se exercitar. Nesse curso eu não vou corrigir o seu texto, mas você pode fazer algum comentário no final desse vídeo, algum comentário curto, né? Alguma pergunta, alguma dúvida, você pode comentar aqui no chat dessa aula que eu vou responder. Eu não tenho como corrigir o texto todo, mas você pode dar um exemplo de uma frase, você pode dar um exemplo que a gente pode conversar. Então você coloca aqui, eu respondo para você, tá bom? Agora eu preciso que você faça a sua parte, lembra? Você vai agora olhar com calma e tentar fazer algumas cartas, alguns e-mails, lembrando de tudo que a gente conversou aqui, dos pontos que a carta tem, das pessoas envolvidas, dos propósitos, de seguir uma estrutura dada pelo Celpibras, ok? E você vai tentar fazer isso com calma. Comente aqui no final da aula, no chat, se você conseguiu, o que foi difícil, coloque um exemplo para mim, tá bom? E a gente vai conversando. E só depois que você estiver seguro, você passa para a próxima aula, tá certo? Então é isso, nós terminamos por aqui. Eu desejo bons estudos para você e eu aguardo você na próxima aula.